E uma nova ferramenta está sendo lançada neste 21 de setembro de 2020 aqui para os produtores brasileiros de soja. Um novo contrato num novo mercado futuro está sendo desenhado para que o produtor otimize ainda mais a sua comercialização. Para a gente trazer mais detalhes e você entender melhor do que nós estamos falando e principalmente como isso pode facilitar os seus negócios, a sua vida, é que a gente vai conversar agora com o Matheus Pereira, diretor da ARC Mercosul, já conosco nessa tarde de segunda-feira. Matheus, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Dessa vez para a gente falar não só de mercado, mas de uma outra realidade que começa nessa segunda-feira, não é isso? Exatamente, Carla. Muita euforia, né, no começo. Realmente temos uma nova referência para a soja no Brasil, pelo menos a tentativa de uma construção de uma nova referência. Muito ainda está no caminho para dizer se essa referência se tornará uma realidade para a precificação da soja aqui no Brasil ou não, mas de fato o primeiro passo já foi dado, que foi a construção de um contrato aonde tenta direcionar e referenciar as precificações da soja aqui no Brasil e fique dentro do Brasil, não tome mais como partido uma referenciação da soja em Chicago. Mas é claro, isso é ao longo dos anos. Como eu disse, o primeiro passo já foi dado, agora de fato precisa de uma educação do mercado e claro, não só uma educação, mas também a aceitação do mercado, né? Muito se diz, né, de que não adianta ter boas ideias, boas iniciativas, se não cair no gosto, na rotina do mercado, que é o que a gente vai estar observando de agora, nesses próximos meses, se não anos, até que essa nova ferramenta de travas futuras financeiras da soja em Santos possa cair, né, no cotidiano, tanto do produtor rural, quanto da outra parte também, a compradora. E claro, nunca esquecendo daquele meio termo chamado especuladores, né, que dão tanto movimento, tanta volatilidade, tanta liquidez ao mercado. Sem dúvida. Bom, Matheus, acho que a sua introdução é bastante oportuna para a gente já... a primeira pergunta que eu queria te fazer, embora a gente venha conversando bastante sobre isso, mas para trazer para a nossa audiência, essencialmente o que é esse novo contrato, essa nova ferramenta. A gente já sabe que ela tem base Porto de Santos, não é? Aí eu queria entender onde ela vai ser operada, em que parâmetros ela vai acontecer, eu queria entender um pouquinho mais do que é efetivamente essa nova referência de preço. Perfeito. Inicialmente, Carla, é um novo contrato, né, de liquidação financeira, não há entrega física, como se costumava ter em bolsas de valores no passado. Então, são para travas futuras ou travas de opções, né, quando o mercado ganhar mais volume, eventualmente teremos também contratos de opções, mas inicialmente são travas futuras da soja com vencimento com alguns vencimentos escalonados, né? Não são todos os meses, quer ver? Eu até deixei aqui separado. Olha, a gente tem soja para vencer em vencimento janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro, que são os meses de vencimento desse contrato, onde o produtor rural no Brasil ou comprador do outro lado do mundo, né, lá na Ásia, poderá fazer uma trava, né, uma proteção, um hedging financeiro da compra ou da venda da soja com a Base Santos. A gente tomou Base Santos por ser um porto extremamente volumoso, né, em termos de exportação da soja aqui no Brasil. O contrato, Carla, será precificado em dólares por tonelada. O volume do contrato, né, cada contrato existe uma especificação. Os contratos de milho aqui no Brasil, por exemplo, o valor do contrato cheio para fazer a trava do milho aqui no Brasil são de 450 sacas. Lá em Chicago são 5.000 bushels, né, tanto para a soja quanto para o milho. E esse contrato FOB Santos, a soja para exportação Base Santos no Brasil, será de 136 toneladas. Que será o volume dele, só que as cotações que a gente verá no dia a dia serão em dólares por tonelada. O que a gente vive agora nesse exato momento, com o mercado já aberto, é uma tentativa de precificação dessas primeiras negociações. Já adianto, pessoal, essa não é a primeira vez que eu passo por uma criação de um novo contrato, né? Recentemente, nós fomos também contratados pela CME para definir alguns parâmetros dos contratos de trigo Europa. Então, já te adianto que o volume está muito baixo, não é surpresa.
Surpresa seria se a atração por um contrato desse fosse gigantesca agora. De fato, seria apenas um sinal de que foi tarde demais ou que o mercado já estava sedento por isso. Mas, muito pelo contrário, a gente está vivendo, desculpe a palavra, mas é uma palavra bem comum no inglês, é um período medíocre, né? A gente está dentro do ordinário aqui, nada foge não tem nada extraordinário acontecendo. Nada fora da média, né, Matheus? Perfeito. É mais agradável a palavra no português assim. Mas está tudo normal, assim, o volume está baixíssimo, realmente está tentando precificar uma primeira negociação para definir aqui para o Brasil. A gente está aí com as operações abertas que vão encerrar exatamente às 3h20, horário Brasília. Na verdade, eu vou falar os horários que ele vai ser operado, porque isso pode mudar de acordo com o fuso horário, a gente não teve esse ano mais horários de verão, pode mudar a diferenciação. Mas o que a gente vive hoje é o seguinte: os horários Central Time são 2 horas a menos do que a gente vive no horário Brasília. Então, o horário de operação do contrato FOB Santos Soja aqui no Brasil será das 8h30 da manhã às 1h20 da tarde, horário central, né, Central Time, que seria então convertendo na atual conversão, né, sem horário de verão, enfim, nessa atual realidade que a gente vive, seria das 10h30 da manhã, horário Brasília, às 3h20 da tarde, horário Brasília. A gente também, assim como é um contrato construído, confeccionado e operado pela CMI, né, a dona da Bolsa de Chicago, então, também vai ter umas especificações, assim como os contratos da soja e milho Chicago possuem, que são mercados noturnos, né, o mercado de pré-abertura, onde antes mesmo da gente ter a abertura oficial, a gente tem mercados de pré-abertura, onde podem ser lançadas algumas operações, elas podem sim serem executadas, os horários de pré-abertura serão de segunda a sexta também, das 8 da manhã às 8h30 da manhã, horário central, que seria aí das 10 da manhã, horário Brasília, até as 10h30 da manhã, horário Brasília. A gente também vai ter o Clear Port, né, que a gente chama, que são horários específicos para reorganizar as operações acumuladas no período de fechamento, né? Porque como contratos futuros no mundo inteiro, Chicago, B3, BMF aqui no Brasil, tem certos horários que estão operando, certos horários que não estão operando. A gente tem períodos que o mercado abre para organizar esse tempo que estava fechado, né, que estava sem operações, que a gente chama de Clear Port. Então, vai funcionar também esses Clear Ports para o Brasil, onde a gente vai ter aos domingos, a partir das 5 horas da tarde ou 7 horas da tarde, horário Brasília, a gente vai ter já o início das operações, onde a gente já vai poder ver como o mercado já está pré-precificando as cotações desse contrato específico, né, aqui para o Brasil. Então, realmente, tem muita informação, né? Realmente não é nada semelhante ao que vimos no passado, ou que já estamos habituados, né? Tanto para quem olha Chicago, quanto quem olha exclusivamente aqui para o Brasil. Então, são muitas características, né? Muitos detalhes que ainda estão para ser divulgados não, mas serem dispersos, né? Distribuídos, para deixar com que essas cotações se tornem mais comuns aos olhos dos profissionais do mercado, aos olhos dos produtores rurais, aos olhos dos compradores. Matheus, a gente... Onde efetivamente esse mercado vai operar? Então, quem quiser, por exemplo, acompanhar o andamento dessas cotações, onde que ele vai poder acompanhar essas cotações se movimentando e como acontecerão as variações de preço? Inicialmente, Carla, quem vai fazer o balanço, né, a arbitragem desse contrato, que a gente chama, é a CME, que é a mesma dona da Bolsa de Chicago. Inicialmente, como não é um contrato que você vai ter acesso direto para ser travado em reais por saca ou reais por toneladas aqui, é um contrato precificado ainda nos servidores da CMI, que fica em Chicago. Então, é um contrato que vai vir com a estrutura, né, dinâmica do dia a dia da base de Chicago, mas quem quiser fazer operações, quem quiser ir atrás, tem que procurar corretoras
licenciadas nas bolsas de mercadoria de valores, nas bolsas de mercadorias e futuros e na Bolsa de Chicago, né? Que a grande maioria das corretoras hoje no Brasil que operam já soja, já operam milho, eles já possuem esses credenciamentos, então são essas mesmas corretoras que terão acesso a essa nova ferramenta, né? E, eventualmente, grandes bancos de investimento, assim como Rabobank, Itaú, Banco do Brasil, Banco Cargill, também terão acesso a essas ferramentas com o passar do ano, claro, com o passar do tempo, de acordo com que o mercado se habitue a esse novo contrato, cara. Tá. Bom, então assim, Matheus, em linhas gerais, a gente pode entender que nesse primeiro momento, neste início, qualquer produtor pode começar a especular nesse mercado, pode começar a acompanhar, observar, investir nesse mercado, mas ele vai precisar de uma corretora, então, para fazer esse intermédio, certo? Exato. Como já acontece, Carla, assim, o produtor por si só ele não consegue o acesso direto a uma trava de Chicago, a uma trava do milho, sem passar por uma corretora. Há corretoras que são mais fáceis do que as outras, né, no termo da plataforma de operação, onde algumas operadoras oferecem que o produtor, no próprio celular, consegue efetivar as travas, desde que tenham margem de garantia, ou que tenham crédito para margem de garantia já pré-aprovado. Então, há outras corretoras que possuem um processo um pouco mais arcaico, não arcaico assim dizendo, mas um processo diferente, né, onde que vai ainda via telefone, sabe, é tudo ainda um pouco manual, enfim, vai realmente da sua corretora, da sua broker, para a efetivação desse tipo de contrato, mas sempre há necessidade da intermediação de uma corretora para fazer a trava desse tipo de contrato. Matheus, que objetivo principal, central tem a criação dessa nova ferramenta? O que isso vai beneficiar o dia a dia do produtor brasileiro? O objetivo inicial, antes de falar dos benefícios, né? O objetivo inicial, Carla, seria realmente a criação de uma referência aqui no Brasil, uma vez que desde quando começou a estourar, até antes de 2018, mas em 2018 deixou muito claro isso para o Brasil, para o brasileiro, produtor rural em específico, quando iniciou aquela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os preços da soja aqui no Brasil, eles descolaram muito da movimentação do único benchmark, da única referência que a gente tinha para a soja até então, que era Chicago. Chicago podia cair 10, 15 pontos no dia, que seria lá 1,5%, quase 2% no dia, ou até mais do que isso. E mesmo assim, as cotações aqui no Brasil se permaneceriam estáveis ou até sofreriam altas, né? Em relação principalmente à nossa concentração de demanda, né? Que ela elevaria os prêmios de exportação, ou por conta de flutuações do dólar, né? Então, a correlação dos preços da soja aqui no Brasil, exercidos aqui no Brasil, em grande maioria em reais por saca ou em reais por tonelada, enfim, perdeu muita referência com o Chicago, né? Chicago deixou de se tornar um direcionador com alta correlação com os preços aqui no Brasil. Então, de fato, o objetivo, né, seria trazer algo que seria mais fácil entendido, seria com uma maior correlação com as variações aqui no Brasil, que foi a confecção desse novo contrato com liquidação financeira. O benefício, o que acontece? Eu sempre costumo brincar com algum novo cliente, né, que passa primeiro por um processo de educação, enfim, que não entende talvez desse mercado e quer entender mais, que é isso onde a RICE entra, né? Na educação, mostrar as operações, em se preparar, em fazer o hedge, né? Garantir proteções financeiras ao produtor rural, garantir travas futuras, é que muitas das vezes o produtor rural que está ali sempre comercializando com uma trading, sempre comercializando com a corretora, sempre comercializando com a indústria, muitas das vezes essa parte compradora ela pode não ter o interesse da compra, simplesmente porque não tem mais necessidade de compra, ou não tem para onde destinar essas novas compras, ou simplesmente porque ficou inviável, né, a confecção de uma oferta. A gente viveu também em 2018 a greve dos caminhoneiros, que é um exemplo claro disso, onde a logística ficou muito complicada, né, para as tradings, as indústrias, enfim. O mercado de futuros ou o mercado de físico aqui no Brasil ele deixou de rodar por um tempo, porque as compradoras não tinham como se organizar na parte logística
para precificar quantos seriam necessários, qual seria o custo necessário para buscar uma soja na propriedade do seu agenor, buscar ou trazer uma soja, trazer um milho da propriedade do seu fulano de tal. Enfim, não foi possível naquele período que houvessem as operações, né? Mesmo que o produtor rural, não, eu quero vender soja, nossa senhora, naquele período o dólar bombou, então jogou realmente as cotações para a exportação da soja aqui no Brasil em altas, né? Então, de fato, foi um período muito benéfico para as cotações, né? Teve-se preços muito bons rodando no mercado, só que o produtor rural não conseguia, né? Ficava ali de mãos atadas, realmente não conseguiam procurar compradores, os compradores estavam fora do mercado por falta de planejamento logístico, e não foi culpa dos compradores, foram culpa da greve, não culpados, né? Mas a greve acarretou essa falta de planejamento logístico. Então, naquele período único, o único veículo que tinha, a única saída que o produtor rural no Brasil tinha, ou o comprador, seria uma trava financeira. Então, teriam que procurar Chicago, procurar a BMF, e, enfim, travar um NDF de dólar. Então, a única ferramenta que a gente tinha naquele período seriam travas financeiras, que a grande vantagem, o grande benefício de um contrato financeiro é a alta liquidez. Sempre que a gente quiser travar uma soja em Chicago, a gente consegue com altíssima liquidez, né, independente de algum problema ou não aqui no Brasil, desde que tenhamos margens de garantias já pré-pagas, tenhamos ou crédito para margens de garantias já pré-aprovadas. Em qualquer momento que o mercado esteja aberto, a gente consegue fazer uma trava financeira, né? O produtor rural, o comprador consegue se garantir financeiramente para alguma estratégia de compra ou de venda. Matheus, isso tudo, esse cenário todo que você acaba de me descrever, ele é capaz de fato aproximar os produtores dos seus compradores mais distantes sem passar por esse intermédio de Chicago? Isso, você como analista de mercado, acredita que isso possa realmente acontecer e a gente aos poucos migrando a referência? Sim, com toda certeza, Carla. A intenção do contrato é essa, né? Nós que fomos contratados como para desenvolver grande parte da inteligência sobre esse mercado, né? Sobre esse novo contrato, acreditamos realmente que a referência ela pode vir a ser mudada. Vai depender realmente agora da aptidão, né, do produtor rural no Brasil em aceitar esse novo contrato, realmente a aptidão do comprador do outro lado do planeta em aceitar esse novo tipo de contrato, e não só isso, mas também a confiança, né? A gente vai ter que ter um mercado sólido, né? O que é um mercado sólido? Sem interrupções, sem problemas operacionais do contrato, né? O que de fato às vezes restringe, né, o interesse num grande investidor, num grande comprador em vir comprar ações ou comprar contratos futuros ou fazer o hedge financeiro no Brasil, é a falta de capacidade estrutural, né, operacional. A gente sofre alguns problemas com a nossa própria bolsa, que está em constante evolução, mas, de fato, a solidez desse contrato financeiro ele vai, de fato, determinar a longevidade a longevidade do contrato, do interesse, enfim. A gente vai precisar de tempo, né, de maturação, não é da noite para o dia, que simplesmente a gente vai deixar de usar Chicago, vai começar a usar agora esse contrato de FOB Santos, muito pelo contrário, a gente vai passar por alguns meses, se não anos de educação, até com que a gente tenha uma migração mais acentuada, que justifique o produtor rural a fazer travas da soja Santos aqui no Brasil, em travas financeiras, para garantir, enfim, para fazer um hedge futuro, para fazer uma proteção a longo prazo, né? Então, a gente não precisa gerar tanta ansiedade, que não é da noite para o dia que a gente vai começar a se habituar com isso, claro. Mas é claro, buscar sempre informações de credibilidade, buscar sempre fontes que estejam falando daquilo com propriedade. Uhum. E já puxando o ganchinho, Carla, eu já quero convidar todos que nos assistem, nós da RC, né, que fomos contratados pela própria CME Group, que é a detentora deste novo contrato, elas estão nos patrocinando para, de fato, falar sobre esse contrato, para deixar isso mais acessível, deixar a informação desse contrato mais acessível à parte compradora, à parte vendedora, à especulação que está no meio.
A gente está confeccionando, Carla, diariamente um relatório, qual a gente chama de Chicago Diário, Isso. porque de fato ele vem da nossa matriz, né? E também é a matriz da CME Group, onde a gente vai estar falando diariamente sobre o novo contrato, sobre o volume de operações, vamos estar falando sobre as principais nuances, né, os principais fundamentos que estão movimentando esse contrato, se tem ganhado tração, se não tem ganhado tração, quais são as perspectivas, enfim. Coisa bem direta ao ponto, sem enrolação. Eu sempre falo, né? Eu sou filho de produtor rural, nasci, criado, vivi essa minha vida inteira, não sei nem fazer outra coisa. Então, eu sei bem como que é a rotina de quem vive no campo. Então, quando a gente definiu esse novo projeto, a gente delineou essa confecção desse novo relatório, a gente definiu parâmetros diferentes do que nós estamos habituados a oferecer aos nossos clientes norte-americanos, né? O norte-americano tem uma rotina mais tranquila do que o produtor rural no Brasil, possui mais tempo para estar ali lendo, enfim, entendendo, aprofundando no assunto. Aqui a gente entrega as coisas mais direto ao ponto, sem enrolação, enfim, mais limpo, mais enxuto. E esse projeto, né, quem nos assiste pode assinar, é gratuito para quem lê. Como eu disse, a CME está nos patrocinando para produzir um conteúdo para vocês, totalmente imparcial, né, independente, a CME, tanto a RC, não temos nenhum interesse comercial neste contrato, né, a não ser impulsioná-lo cada vez mais para gerar um crescimento de todo o setor comercial no Brasil da soja, né, que ainda carece de bastante crescimento. Então, de fato, convido vocês para acessar o nosso site e se inscrever para estar recebendo ainda hoje esse relatório que é publicado ao fim do dia, por volta das 5, 6 horas, horário Brasília. Posso falar o site, Carlinhos, para inscrição? Claro que sim, por favor. Para fazer a inscrição é www.arcmercosul/Chicago Diário. Só você escrever lá, escrever também só arcmercosul.com, lá já vai ter os banners todinhos de como você faz a inscrição, enfim, coisa bem, bem simples de ser feita, bem fácil, é só nos dar os seus dados que a gente vai estar ali enviando ao fim do dia, da maneira que você preferir receber, recebe via Telegram, via WhatsApp, via e-mail, enfim. A gente manda até via carta se quiser, via sinal de fumaça, a gente dá um jeito. Eu não sei se a gente consegue mostrar muito assim, mas é muito simples. Eu recebo esse boletim desde o começo, né, Matheus? A gente sempre, desde o início da criação, a gente estabeleceu essa comunicação para que assim fosse lançado a gente pudesse também dar essas informações do primeiro dia em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Todas essas informações que a gente está conversando aqui, a gente vai deixar logo abaixo dessa entrevista do Matheus. Vamos deixar o link para o site. É realmente muito fácil de você acessar o site da RC Mercosul e fazer a sua inscrição. Como o Matheus falou, é um boletim diário, é um boletim gratuito e ali tem todas as... A partir de hoje, que hoje é o primeiro dia do contrato, dia 21 de setembro, começam a chegar, além das informações que a gente já tem, o comentário, o gráfico de preços, como é que estão os fundamentos, como é que está o volume de operações, como é que estão as cotações, o volume de contratos negociados em cada posição, enfim. É um relatório bastante completo, mas também bastante simples, né, Matheus? É um relatório, como você falou, bastante direto. Matheus, te pergunto, você pode divulgar esses primeiros valores? A gente pode falar sobre preço ou não? Carla, a gente tá referenciado, assim, os preços dos contratos que estão sendo operados agora. Isso. O volume está muito baixo, Carla, quer ver? Deixa eu até pegar aqui nesse exato momento. E enquanto você estava falando, só me lembrei de uma coisa que pode parecer um relatório simplista, né, direto, mas é sempre bom lembrar que falar de algo complexo com simplicidade exige muito profissionalismo, né? Então, de fato, não é porque é simples, não é porque é direto ao ponto que não há profissionalismo incumbido ali no que você está lendo, no que você vai estar recebendo. De fato... Pois é, foi o que eu disse, né? A gente tem ali uma página de relatório, mas assim, a gente tem o andamento em Chicago, o volume de operações, os fundamentos, o comentário de mercado, a gente vai ter as máximas e mínimas de cada contrato, a movimentação da moeda, a gente tem a movimentação real, dólar, né, Matheus? E isso não é só para soja, aqui também tem informações de milho. Né? Então é importante dizer, olha, Matheus, Carlos Drummond de Andrade dizia, escrever é cortar palavras. Então vocês estão aí fazendo um excelente trabalho.
Exato. Porque não tem enrolação, de fato a gente quer Isso, deixar a coisa mais condensada, mais direta, mais objetivo possível. Acho que a sem palavra é dúvida. essa, objetividade. É Mas isso. olha, como eu te disse, o volume está muito baixo, as operações ainda não entraram em grandes corretoras, então de fato não são muitos os que conseguem operar esse contrato hoje, mas a gente está bem estático por agora, com o contrato de janeiro de 2021 sendo precificado em US$ 454 por tonelada Tá. da soja referenciada em Santos. Então, de fato, não é um volume surpreendente, como eu te disse, É não um. me surpreenderia se a gente fechar o dia hoje com baixíssimos volumes, já passamos por isso. Então, de fato, a gente, como foi lançado agora, ainda precisa do período da adaptação de quem opera o contrato, né? Das corretoras, dos compradores, dos vendedores, da especulação. Como o contrato foi lançado hoje, ainda há todo um tempo de adequação operacional para Claro. esse novo contrato. Então, sem surpresas até então. Mas, Matheus, o que é interessante de observar é que, assim, isso realmente traz muito mais próximo para a realidade do produtor, né? Esse valor em dólares por tonelada é o valor que ele exporta, né? É o valor Exato. que ele já fecha no porto, descontando as despesas logísticas e tudo mais. É um valor que é muito familiar para ele. Porque, por exemplo, a gente ainda tem alguns produtores aqui no Notícias Agrícolas que mandam mensagem perguntando para a gente o quanto é um bushel, como são precificados os bushels na Bolsa de Chicago. A gente sabe que existe uma diferença de um volume de bushel de soja para um bushel de milho, para um bushel de trigo. Então, tudo isso vai acabar trazendo muito mais familiaridade para o produtor brasileiro. Para o comprador já é uma situação muito familiar, pagar em dólares por tonelada. Isso é importante porque nos aproxima dos nossos concorrentes, como a Argentina, que negocia em dólares por tonelada, no Paraguai, que negocia em dólares por tonelada. Tudo isso vai alinhando o mercado na América do Sul, trazendo mais, né? Certamente isso não vai ser referência só para o Brasil, mas para a América do Sul de uma forma geral, quando a gente fala de mercado de soja. E hoje o nosso protagonismo é muito grande, 53% da soja está sendo produzida aqui, né? Da produção mundial. Então, quer dizer, certamente é um grande marco aí no mercado da soja. Hoje é um dia um pouco mais calmo, é claro, como você falou, o primeiro dia. Então, a gente certamente vai trazer boas notícias e vai começar a trazer essa referência, cada dia mais presente no dia do produtor, no dia a dia do produtor. E isso vai cair no gosto deles e já a gente vai estar negociando de forma mais simples ainda, mas mais objetiva, mais profissional. E só um último detalhe, Por Carla. favor. São pouquíssimas as pessoas que sabem disso no Brasil, mas já tem autorização para antecipar a vocês em primeira mão. Já É gosto, que lá. este contrato Santos é apenas a primeira, né, um teste, uma experiência, um modelo de novos contratos da soja que serão criados também pela CME Group, né? Aonde que a base Santos reflete melhor a realidade do Brasil quando comparado com Chicago. Só que a gente tem muitas particularidades, muitas características dentro do próprio Brasil que não seriam referenciadas por Santos. Então, há já Uhum. o projeto, né, e a construção da inteligência para novos contratos com outras referências que não serão exclusivamente para Santos, mas eventualmente contratos para o Arco Norte, contratos para o extremo sul do país, enfim, contratos são mais e mais contratos da referência soja com trava futura, sem liquidação física, né, com liquidação financeira, aonde facilitará ainda mais a vida do produtor rural que quer buscar uma referência na hora de estar negociando com o seu comprador ou vice-versa, né? Comprador querendo buscar uma referência enquanto está negociando com o seu vendedor. Sem dúvida. Matheus, fiquei muito feliz de trazer essas informações aqui para o Notícias Agrícolas nesse primeiro dia de contrato. Para a gente é muito importante ter sempre essa proximidade com a RC Mercosul, que, como você bem lembrou, né, contratada pela própria CME Group para fazer toda essa inteligência de novos contratos, novas ferramentas para o mercado. Muito obrigada pela disposição. Sei que a sua segunda-feira está cheia, mas você tirou um tempinho aí para trazer essas informações para a gente. E a gente vai monitorando tudo por aqui junto com vocês. Muito obrigada. Perfeito, Carla. Eu que sempre agradeço o espaço. A gente tem como uma boa parceria de longos anos, né? Não foi de ontem, né, Carla, que a gente está Não. aqui através de você, principalmente. Mas agradeço o espaço novamente e espero a gente poder contribuir mais e mais nessas próximas semanas, meses, falando mais, cada vez mais, deixando mais habituado a quem nos assiste sobre esse novo contrato e esses novos projetos que ainda vão surgir aqui para o Brasil.
Tá certo. Matheus, certamente mais vezes nos encontraremos por aqui. Muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você. Excelente semana, bom trabalho. Grande abraço a todos, pessoal. Até logo. Até logo. Matheus Pereira, diretor da RC Mercosul, conosco aqui nessa tarde de segunda-feira no Notícias Agrícolas para tratarmos, então, deste primeiro dia de um novo contrato para referência à soja aqui do Brasil, base Porto de Santos, mas como o Matheus falou, né, um dia de adaptação, um dia do mercado conhecer essa nova ferramenta. É uma ferramenta, a princípio, de liquidação financeira, de travas para liquidação financeira, não haverá entrega física, né? Então, nós temos aí um início de um novo mercado, e como bem o Matheus já adiantou em primeira mão para você também que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, hoje a referência é Santos. Esse primeiro contrato, né, esse modelo vai servir para que a gente tenha outros contratos de mercado futuro aqui no Brasil, que serão arbitrados ainda pela CME Group, pela Bolsa, né, que é a detentora da Bolsa de Chicago. Então, a detentora deste contrato é a CME Group, vai fazer, né, a arbitragem desse novo modelo de contrato. Enfim, é um dia de adaptação, como disse o Matheus, nada que surpreenda termos volumes baixos, as corretoras estão se adaptando. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar em contato com a RC Mercosul. Não se esqueça de fazer o seu cadastro no site da corretora, da consultoria, para receber o boletim Chicago Diário. Basta acessar rcmercosul.com/Chicago Diário, depois a gente vai deixar esse link aqui para você também. E a referência é janeiro de 2021, nesse primeiro dia operando a $454 por tonelada. A gente vai monitorando, né, quais serão os desdobramentos, como que os produtores vão se adaptar a essas informações, compradores, vendedores, os especuladores, como é que se desenha esse novo mercado aqui para o produtor de soja, para o comprador, para o vendedor de soja. Como eu falei, né, 53% da soja mundial é produzida aqui na América do Sul, e a gente precisa, portanto, criar novas ferramentas para otimizar a nossa comercialização. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.